Bom, então, continuando, né, a nossa aula de hoje, a gente vai entender, né, após a gente ter essa pequena introdução, né, de como esses antígenos podem ser expressos na superfície, né, através das moléculas do MHC. A gente aprendeu um pouco sobre a estrutura do MHC e os tipos de células que expressam essas moléculas e para quem elas apresentam antígenos, né? Então, toda molécula que possuir na sua superfície celular toda célula que possuir na sua superfície celular uma molécula de MHC com o antígeno processado, ela se torna uma APC, ou uma apresentadora de antígeno, tá? Então, essa célula, para se tornar uma APC, ela precisa realizar o processamento de antígenos para que então ocorra a apresentação desse antígeno ao linfócito T, tá? Então, a maioria dos linfócitos T reconhecem apenas peptídeos, ou seja, antígenos proteicos, né, constituídos de aminoácidos, de cadeias de aminoácidos. Enquanto que linfócitos T podem reconhecer peptídeos estranhos quando fixados à superfície das APCs, tá? Então, a apresentação de antígenos é uma forma de amplificar o quê? O reconhecimento, os tipos de moléculas, né, que os linfócitos T reconhecem, tá bom? Então, é uma forma de o sistema imunológico aumentar essa variabilidade, essa variedade de antígenos que podem ser reconhecidos por eles, tá? Então, vamos entender como é que acontece a apresentação de antígenos a linfócitos T CD4, tá? Lembrando que os linfócitos T CD4 são aqueles que reconhecem a partir de moléculas de MHC de classe 2, né? Como a gente viu ali anteriormente. Então, nesse caso, essas moléculas de MHC de classe 2, né, são aquelas moléculas que têm uma amplitude maior de tipos de antígenos a serem expressos por conta da capacidade, né, que eles têm de abrigar estruturas maiores, tá? Essa molécula de MHC de classe 2 ela pode ser expressa principalmente em células efetoras do sistema imunológico, em outras células do sistema imunológico, como células dendríticas, linfócitos B, macrófagos e outros grupos celulares. Enquanto que a molécula de MHC de classe 1 é expressa em todas as células nucleadas, tá? Bom, então, essa apresentação de antígenos a linfócitos TCD4, que é o linfócito T auxiliar, vai acontecer a partir da molécula do MHC de classe 2, certo? Então, linfócitos TCD4 são aquelas células, né, efetoras da imunidade celular, que controlam as respostas imunológicas contra antígenos proteicos, tá certo? Justamente porque, por ela ser uma célula auxiliar, ela vai, na realidade, controlar e vai dirigir, vai comandar diversos processos dentro dessas respostas imunológicas, tá bom? Porém, esses processos que essas células vão controlar, elas exigem a participação. Gente, espera lá que meu gato entrou aqui. Desculpa, é que ele tá velhinho, sabe? Aí ele faz besteira aqui dentro do home office, eu não gosto. Então, voltando aqui. Ai, gente, perdão. Então, voltando aqui. É, essa célula TCD4, que é uma célula auxiliar, ela
para ela poder realizar, né, alguma das funções dela, ela vai necessitar da participação ou da apresentação de um antígeno, tá bom? Então, o que que ela vai fazer? Ela vai capturar, essa APC, ela vai capturar e exibir esses antígenos aos linfócitos T auxiliares, para que então ele consiga realizar alguma das funções, que é ativar macrófago para produzir anticorpo, ativar linfócito B para se diferenciar em plasmócito e produzir anticorpo, ativar macrófago para realizar fagocitose, ou ativar outras células efetoras, ou até mesmo um linfócito T citotóxico. Então, essas APCs, que são células apresentadoras de antígenos, que no caso, para apresentar a linfócitos TCD4, são células específicas, né? Geralmente células do sistema imunológico, elas precisam converter esses antígenos proteicos a peptídeos capazes de serem expressos pelo MHC, ou seja, aquela ligação, né, ela não é uma ligação perfeita que acontece naturalmente. A célula apresentadora de antígeno, ela precisa processar esse antígeno para que ocorra o reconhecimento desse fragmento para a célula para quem ela vai apresentar, no caso, para a célula TCD4, tá? Esse processo é denominado processamento de antígeno. Então, as células especializadas em apresentar antígenos via MHC de classe 2 são células específicas, como células dendríticas, né? Então, aqui eu tenho um infográfico, né? Um desenho representando, né, a célula dendrítica, tá? Os macrófagos, que são células efetoras, né, da fagocitose nos tecidos, e os linfócitos B, né, aqui representado, né, por uma grande variedade de imunoglobulinas ligadas à membrana dessa célula, tá? Então, aqui são outras imagens, aqui na microscopia óptica, aqui na microscopia de transmissão e aqui na microscopia de varredura, essas mesmas células. Então, as principais células especializadas em apresentar antígenos por MHC de classe 2 são células dendríticas, macrófagos e linfócitos. Aqui, no caso, a mesma representação, né? A célula dendrítica, que são células que apresentam diversos prolongamentos, né? Justamente para auxiliar facilitar esse reconhecimento. Então, células dendríticas podem estar localizadas, né, na epiderme, por exemplo, ou então elas podem estar localizadas no interior de linfonodos, tornando esses linfonodos ativos na concentração leucocitária, como a gente já aprendeu também na aula anterior, nas aulas anteriores. Bom, então, essas células dendríticas, tá? Assim como macrófagos, linfócitos B, células endoteliais vasculares, no caso as células de dentro dos vasos sanguíneos, e algumas células epiteliais e mesenquimais, elas podem expressar MHC de classe 2, né? Naturalmente ou estimuladas por um interferon, tá? Algumas ainda precisam da ação de coestimuladores, tá? E alguns nem com coestimuladores não conseguem expressar, tá? Então, vou dar exemplo para vocês. No caso das células dendríticas, que são as células que mais expressam, né, esse MHC de classe 2 junto com um antígeno processado, essa expressão ela é constitutiva, ou seja, ela é natural da célula,
a partir do momento que ela estiver infectada, ela naturalmente vai expressar essa molécula de MHC de classe 2 com o antígeno processado, né? Sendo que essa expressão, ela aumenta com a maturação da célula e também pode ser estimulada pelo aumento do interferon gama, né? Então, da mesma forma, o interferon gama ele pode atuar como um coestimulador, assim como interações entre outras proteínas da superfície da membrana podem atuar como coestimuladores. Independente, né, de qual seja a forma de expressão dessa molécula de MHC, ela vai ter como principal função iniciar as respostas de linfócitos T contra antígenos proteicos, né? Então, como o linfócito T auxiliar, esse linfócito T auxiliar, ele vai reconhecer esse antígeno para iniciar alguma resposta direcionada a esse antígeno. No caso de macrófagos, essa expressão de moléculas de MHC de classe 2 em macrófagos, ela geralmente é baixa ou negativa, mas ela pode ser aumentada por interferon gama, pela presença do interferon gama. Então, quando esse macrófago ele recebe estimulação do interferon gama, ele vai aumentar a expressão de moléculas do MHC, né? E ele pode também ser coestimulado, né, por lipopolissacarídeos ou outras proteínas na superfície, né? E quando esse MHC de classe 2 estiver na superfície do macrófago, ele vai estimular uma fase efetora da resposta imunicelular. A fase efetora da resposta imunicelular ela culmina, né, na destruição da célula ou na destruição do fagócito, já que o macrófago, né, é uma célula fagocítica, tá? Linfócitos B, normalmente expressam moléculas de MHC de classe 2 na sua superfície, ou seja, é uma expressão constitutiva, tá? Mas essa expressão, ela aumenta com a ação da interleucina 4. Então, uma dos agentes, né, uma das citocinas que aumentam a expressão da MHC em linfócitos B é a interleucina 4. Mas podem atuar ainda outros coestimuladores, como a indução por linfócitos T, com as interações entre a proteína CD40 e a CD40L, e a ligação cruzada de receptores antigênicos, né? Então, no caso, linfócitos B, como os linfócitos B, na sua superfície celular, eles apresentam antígenos, né, imunoglobulinas ligadas, que não são altamente específicas, né, eles conseguem reconhecer uma variedade muito grande de epítopos, pode ocorrer uma ligação cruzada. Se ocorrer uma ligação cruzada, ou seja, uma ligação que se ligaria de forma não tão específica, né? Então, ela vai aumentar também a expressão dessa molécula de MHC de classe 2 na superfície do linfócito B. E a função principal dessa expressão, né, seria a apresentação de antígenos a linfócitos T auxiliares, CD4+, em respostas imunes humorais, ou seja, a interação entre linfócito T e linfócito B, para que ocorra o quê? A produção de anticorpos, né? Ou seja, o linfócito B, se ele estiver infectado, né, por uma célula, ele vai processar esse antígeno, expressar na sua superfície, né, essa expressão ela pode ser aumentada com interleucina 4, e ainda assim ele vai avisar uma célula T que essa célula T precisa avisar outra célula B para a produção de anticorpos, para que ocorra o quê? Uma resposta imune humoral, né, específica, tá? Células endoteliais vasculares, que são as células de dentro, né, do vaso sanguíneo, eles podem também expressar MHC de classe 2, sendo que essa expressão ela é induzida por interferon gama, que é constitutiva no homem, e é constitutiva no homem, ou seja, em nós seres humanos, as nossas células endoteliais, elas naturalmente já podem expressar essas proteínas, essas moléculas de classe 2, né, com antígenos processados.
Em camundongos, né, ela pode ser também induzida por algumas citocinas. E quando elas estão expressas, essas moléculas de MHC, elas podem promover a ativação de linfócitos T antígeno específicos no local de exposição ao antígeno. Quem são os linfócitos T antígenos específicos? Geralmente, né, são linfócitos T que reconhecem, que já tem, né, na sua superfície o receptor específico para aquele antígeno, tá? Então, a partir daí, ele vai levar à ativação desse linfócito T para a destruição dessa célula, que no caso está sendo parasitada. Algumas células epiteliais e mesenquimais, normalmente elas não expressam MHC de classe 2, mas se houver produção de interferon gama e esse interferon gama agir sobre essa célula, ela pode também expressar. Porém, essa expressão ela não funciona como ela não tem o objetivo, né, de realizar a apresentação de antígeno. A apresentação realmente ela só acontece nas células dendríticas, macrófagos, linfócitos B e algumas células endoteliais, tá? Então, normalmente, quando ocorre a expressão de MHC de classe 2 na superfície de células epiteliais, é como se fosse uma expressão, digamos assim, por engano, né? Essa expressão ela não vai ter função fisiológica, ela não vai estimular e nem ativar esse linfócito TCD4, tá? E já a apresentação de antígenos a linfócitos TCD8, né, que é um grupo de proteínas que pode ser expressa em quase todas as células nucleadas, né, porque as células apresentam, né, esse locus gênico, e ele está ativo, né, em quase todas essas células nucleadas. Então, essa apresentação ela ocorre a linfócitos TCD8, que é o linfócito efetor, né, o linfócito T citotóxico. Então, células nucleadas possuem antígenos proteicos capazes de serem sintetizados endogenamente e serem apresentados por moléculas de MHC de classe 1. Esse processo de apresentação de antígenos próprios a moléculas a células T citotóxicas está relacionado à apresentação de células tumorais. Então, a célula tumoral é uma célula própria, não é verdade? É uma célula do próprio organismo, só que ela está num processo de reprodução, né, num processo fisiológico diferenciado das células normais. Então, por conta desse processo, essa molécula do MHC de classe 1, ela consegue reconhecer esse antígeno próprio, né, e processar esse antígeno endogenamente, ou seja, dentro da célula, para apresentar a célula T citotóxica, ou célula TCD8. Então, esse processo está relacionado à apresentação de antígenos de células tumorais, onde o sistema imunológico vai realizar o reconhecimento e o combate a esses tumores, né? Ou seja, o combate, a vigilância, né, contra as neoplasias, contra o câncer, tá? É claro, né, que algumas vezes esse processo falha, né, e aí a doença acaba se instalando no organismo. Bom, esse processamento de antígeno, tanto através de MHC de classe 1 quanto MHC de classe 2, esse processamento de antígeno, ele vai utilizar organelas subcelulares, organelas intracitoplasmáticas, né, e enzimas com função proteolítica para haver a quebra e a moldagem desse antígeno nessa molécula do MHC, quer seja classe 1 ou classe 2. Então, o antígeno que se apresenta dentro de compartimentos vesiculares das APCs, né? Ou seja, aquele antígeno que foi endocitado, tá? Ele pode ser processado e está associado a peptídeos de classe 1.
Enquanto que antígenos que se apresentam no citossol, sem estarem vesiculados, né, eles se associam a moléculas de MHC de classe 2, que é, no classe 1, a linfócito T citotóxico e classe 2, a linfócito T auxiliar. Como é que vai acontecer? Aí vai depender, né, do tipo de célula e também do tipo de origem, né, da origem desse micro-organismo, tá? Então, no caso aqui, né, quando houve uma endocitose, eu tenho a via de a apresentação de antígeno através do MHC de classe 2. Então, quando houve uma endocitose, esse antígeno ele está localizado dentro de uma vesícula, dentro de um vacúolo, certo? Então, ocorre a captação do antígeno. Esse antígeno, então, ele é processado através de quê? Através de enzimas, né? Então, esse antígeno ele vai ser quebrado. Ao mesmo tempo em que esse processamento estiver ocorrendo, lá no retículo endoplasmático rugoso, os genes do MHC, os genes do locus gênico do MHC, vão começar a quê? A produzir a molécula de MHC de classe 2, lembrando que a MHC de classe 2 são duas cadeias, né, grandes. Então, aqui eu tenho uma cadeia grande e aqui a outra cadeia grande, tá? Essa cadeia invariante, ela vai fazer parte, né, dessa constituição até o complexo de Golgi. Então, aqui ainda está no retículo, né, o complexo de Golgi, o que é que ele faz? Ele modifica, né, essas proteínas para serem, então, exteriorizadas ou secretadas, e nesse caso aqui, como ela não vai ser secretada, ela vai permanecer na membrana plasmática. Então, o que vai acontecer? Dentro do retículo endoplasmático, essa cadeia invariante, ela vai ser eliminada, dentro do retículo endoplasmático ela vai ser liberada, né, junto com a MHC de classe 2. No retículo endoplasmático, no complexo de Golgi, ela vai ser modificada, e aí ela vai se unir a quê? A vesícula, onde o antígeno já foi processado quimicamente, né, para que ocorra a montagem. Então, quando ocorrer a associação entre o peptídeo e o MHC, essa molécula vai ser exteriorizada na superfície da membrana para ela se tornar uma APC. Pode falar, Lucas. Professor, assim, primeiro uma situação de observação que, no caso, a gente tem a chamada via de secreção, né, que ela começa no núcleo, aí você tem a produção, a síntese, no caso, né, o processo normal, transcrição, depois, posteriormente, tradução, aí acontece no retículo, aí vem complexo de Golgi, depois vem algumas vesículas que vão ser secretadas e tal. Imagino que seja esse percurso, né, que está sendo realizado aí justamente porque você falou que o MHC é um conjunto de genes, então com certeza tem essa conexão entre núcleo e citoplasma. Fora essa observação, assim, pode ser meio infantil da minha parte, meio, sei lá, meio simplista demais. Mas por que simplesmente os lisossomos não são produzidos para simplesmente destruir esse material antigênico, vamos dizer assim? É porque nesse caso não houve esse reconhecimento da célula, entendeu? A célula, o objetivo da célula, quando ele capta um antígeno, né, quando ele endocita um antígeno ou um micro-organismo, o objetivo dela é esse. Só que o antígeno, por algum motivo, o micro-organismo, por algum motivo, criou um mecanismo de evasão que inibiu a célula de produzir de que esse lisossomo, né, se ligue a essa vesícula endocítica. Então, quando isso acontece, o ideal era que o lisossomo chegasse aí, né? Já que a célula DMHC de classe 2 são células realmente fagocíticas, né? O ideal era que o lisossomo chegasse aí e destruísse o micro-organismo. Mas quando esse mecanismo falha, a célula precisa arrumar um jeito de avisar que ela tem que ser destruída, porque ela está comportando dentro do seu citoplasma esse micro-organismo que uma hora vai provocar algum dano no organismo. Certo? Então, é um mecanismo de evasão que o micro-organismo criou, certo? Mas que está sendo
driblado pelo próprio sistema imunológico. De que forma? Através do processamento desse antígeno e do acoplamento, da associação desse antígeno processado com o MHC. Conseguiu entender? Entendi, professor. Então é uma questão de sinalização mesmo, né? Que o próprio antígeno tem esse artifício de fazer certos bloqueios ou de ser talvez até resistente, né? Porque de fato nada Isso. garante que de repente o lisossomo não tenha tentado atacar e não tenha surtido efeito nenhum também, né? Exatamente. Pode ter E uma outra. acontecido isso também. Pois é, e uma outra situação que eu ia perguntar é assim, outra pergunta meio mais simples. O lisossomo faz parte da imunidade celular, então? Uh, Também, né? Faz parte da imunidade celular porque faz parte do processo de fagocitose, certo? Entendi. Tá ótimo. Aí, nesse caso aqui, como não houve, né, a destruição do micro-organismo pelo vacúolo fagocítico, né, então esse micro-organismo, ele precisou ser, essa célula, né, precisou processar algumas partes desse micro-organismo para que seja montado com o MHC, e a partir dessa montagem, houve a expressão do MHC de classe 2 na superfície celular, já com o antígeno, já montado com o antígeno processado, né, para que ocorra a apresentação a quem? Ao linfócito TCD4, que já possui o quê? O receptor específico para essa molécula de MHC de classe 2 associada ao antígeno, tá? Quando esse antígeno ele está localizado no citoplasma celular, ou seja, não está dentro de uma vesícula, ocorre, né, a captação do antígeno, ou essa captação, na realidade, ela é uma penetração ativa, né, desse micro-organismo no citoplasma da célula. Então, por ele estar fora de uma vesícula, tá, é necessário a atuação de um proteossomo. Esse proteossomo, como o próprio nome diz, né, representa uma proteína, um corpo de proteínas, que tem também ação que tem também ação enzimática, e essas enzimas, né, elas vão modificar esse antígeno para que ocorra da mesma forma, né, o processamento, só que esse processamento ele ocorre diretamente no citossol, enquanto que aqui ele ocorre dentro da vesícula, né, e depois as vesículas se unem para ocorrer, né, a exterioração na própria membrana. Então, nesse caso aqui, como essas proteínas processadas estão no citoplasma, no citossol celular, essa proteína processada, esse antígeno processado, ele vai precisar de quê? De um transportador. O transportador é a proteína TAP. Essa proteína TAP, ela vai ser responsável por levar o antígeno processado para dentro das bolsas, né, do retículo endoplasmático rugoso, para que, então, ocorra essa montagem, para que no complexo de Golgi, né, ele seja transportado até a superfície celular, para que então ele fique aqui, né, na superfície celular, aqui as duas cadeias, né, uma cadeia grande, que comporta totalmente a fenda de ligação ao antígeno, e uma cadeia pequena que serve de suporte. Então, nesse caso aqui, essa apresentação vai acontecer para os linfócitos TCD8, que são os linfócitos citotóxicos, que já conseguem reconhecer, né, apenas moléculas de MHC de classe 1, já com os antígenos processados, né? Então, até aqui na imagem, a gente nota que a fenda de ligação é maior, então a parte do antígeno que se liga a essa fenda é maior do que aqui, né? A fenda de ligação é menor porque é uma única molécula, tá? Conseguiram entender resumidamente esse processo de processamento do antígeno, tá? Bom, então, pode falar, Lucas. Se tiver como voltar um slide lá, professora, por favor. Tem. Não sei se eu estou parecendo repetitivo, mas
E isso, na verdade, nunca tive a oportunidade de perguntar isso, porque agora que de fato está bem evidente. Existe uma diferença entre o antígeno. Aliás, a diferença deve existir, mas digo assim: para a célula, é mais danoso o antígeno que esteja na vesícula ou o antígeno que esteja diretamente no citosol? E se de repente ele consegue sair dessa vesícula, entrar no citosol, como é que tem essa diferenciação, vamos dizer, de situações? Geralmente é mais danoso o antígeno que está diretamente no citossol, né? Até porque lá no citossol ele já pode se ligar a alguma organela ou já pode provocar algum efeito deletério na célula, né? Através da ligação. Mas, por incrível que pareça, pode ser mais danoso um antígeno ligado à superfície celular, porque na superfície celular ele vai emitir sinais químicos que, na realidade, podem modificar completamente o metabolismo da célula, como é o caso das toxinas, né? Geralmente as toxinas, elas não penetram na célula, elas se ligam à membrana celular e, através dessa ligação, ela estimula determinadas alterações no metabolismo celular que provocam todos os efeitos tóxicos prejudiciais à célula. Mas, de um modo geral, esse antígeno citossólico ele é mais prejudicial, né? Por isso que rapidamente, né, o organismo tenta encobrir, né, proteger ele pelo proteossomo na tentativa de tentar eliminar, e a partir dessa modificação antigênica, né, a célula transporta esse antígeno processado para dentro do retículo para que ocorra a montagem e a exterioração aqui na superfície celular. Pode acontecer, né, do micro-organismo romper o vacúolo e se tornar, né, um agente intracitoplasmático, né, um parasita intracitoplasmático, como é o que geralmente acontece no ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico dos vírus, eles rompem a membrana do vacúolo e, a partir daí, eles começam, né, a se reproduzir de forma indiscriminada na célula de forma lenta, né, na célula hospedeira, até que ocorra a reativação para o ciclo lítico. Então, quando a célula se reproduz, ela vai gerar novos descendentes, né, que contém já aquela informação genética para a produção do vírus, né? Respondi a pergunta? Com certeza, professor. Obrigado. Então, aqui, se a gente for comparar, né, as vias de MHC de classe 1 e classe 2 para processamento e apresentação de antígenos, nós temos aqui, né, que ambos vão apresentar peptídeos proteicos, né, que estavam localizados intracelularmente, de modo que no MHC de classe 2, essa apresentação ocorre a linfócitos TCD4, MHC de classe 1 a linfócitos TCD8. Lembrando que o MHC de classe 2, ele apresenta duas cadeias grandes, né, de polipeptídeos, a cadeia alfa, ligeiramente maior que a cadeia beta, e a fenda que vai comportar o sítio de ligação ao antígeno é uma fenda que comporta um peptídeo maior do que na MHC de classe 1. Na MHC de classe 1, essa fenda é constituída de uma única cadeia, que é a cadeia maior, a cadeia alfa, né, que faz parte tanto do domínio transmembrana, quanto do domínio intracelular, do domínio imunoglobulina e também do sítio de ligação, enquanto que a beta-2 microglobulina, ela faz parte apenas do domínio imunoglobulina e serve de suporte, né, para o restante da cadeia. Então, nesse caso aqui, a fenda de ligação ela é bem menor, mas mesmo assim ela consegue comportar, né, o antígeno, o peptídeo que já foi processado, tá? Então, em relação à composição do complexo estável entre o peptídeo e o MHC, na MHC de classe 2, as cadeias alfa e beta são polimórficas, ou seja, eu tenho uma forma da alfa, uma forma da beta para se ligar ao peptídeo, enquanto que na MHC de classe 1, eu tenho uma cadeia alfa polimórfica que se liga ao peptídeo, e a beta-2 microglobulina, ela serve como auxiliar. MHC de classe 2,
apresenta antígenos, né? As células que funcionam como apresentadoras de antígenos são células dendríticas, fagócitos mononucleares, linfócitos B, células endoteliais e células do epitélio tímico. São células que funcionam. Apesar de algumas células conseguirem expressar essa MHC de classe 2, elas expressam, porém, elas não conseguem apresentar antígenos, muito provavelmente por conta de um processamento antigênico interno mal feito. Né? Por isso que elas não apresentam, como a gente observou lá naquela tabela anterior. Opa, naquela tabela anterior. Cadê? Passou? Né? Que não existem funções fisiológicas conhecidas, ou seja, não ocorre a apresentação de antígenos, tá? Mas as outras células, né, como dendríticas, fagócitos, macrófagos e linfócitos, podem atuar como APCs após esse processamento. Enquanto que, através da expressão de antígenos ligados a moléculas de MHC de classe 1, todas as células nucleadas podem funcionar como APCs, até porque todas as nossas células também podem estar suscetíveis a esse tipo de invasão. Os linfócitos que respondem às vias de apresentação de antígenos por molécula de MHC de classe 2 são linfócitos TCD4, enquanto que de classe 1 são linfócitos TCD8, TCD4 são os linfócitos auxiliares e os linfócitos CD8 são os linfócitos citotóxicos, ou seja, são os efetores, né? Os auxiliares eles ainda vão ativar outras respostas, outras formas de respostas imunológicas. Na MHC de classe 2, a fonte dos antígenos são proteínas endossômicas, né? Ou seja, estão dentro de um vacúolo, de uma vesícula endossômica, ou de uma vesícula lisossômica, né? Como o Lucas comentou, né? Pode ser que já tenha acontecido a ligação do lisossomo com essa vesícula, ou também pode não ter acontecido, tá? De modo que esse antígeno veio do meio extracelular. Enquanto que na MHC de classe 1, a fonte do antígeno são proteínas citossólicas, né, sendo que algumas podem até ser sintetizadas pela própria célula, ou então, né, são micro-organismos que penetraram na célula hospedeira com o objetivo realmente de parasitar aquela célula. As enzimas responsáveis para a geração de peptídeos no MHC de classe 2, já que estão dentro de vesículas, né? Podem ser enzimas endossômicas ou lisossômicas, enquanto que no MHC de classe 2 existe um proteossomo citossólico. Então, existe um corpo proteico que vai englobar essa proteína no objetivo de eliminar ou no caso de processar esse antígeno. O local da carga do peptídeo ocorre dentro de um compartimento especializado, no caso, após a produção pelo retículo endoplasmático rugoso e a liberação, né, desse ribossomo, ele vai se encontrar dentro de um compartimento, dentro de uma vesícula, enquanto que no MHC de classe 1 vai ocorrer ainda dentro do retículo. Então, essa proteína citossólica, ela precisa ser transportada para dentro da membrana do retículo. Lembrando, né, que o retículo endoplasmático é uma organela membranosa, então, da mesma forma, né, precisa ocorrer esse transporte através dessa membrana do retículo endoplasmático. E as moléculas envolvidas no transporte de peptídeos, né, são moléculas diversas, né, como caonexina no retículo endoplasmático, algumas cadeias invariantes no retículo endoplasmático, no complexo de Golgi, e na molécula de MHC de classe 2, a caonexina, a proteína TAP no retículo endoplasmático para que ocorra, né, a movimentação e o transporte dessas moléculas. Então, tudo acontece graças a quê? Graças a sinalizações celulares. Então, movimentos, né, proteicos, movimentos
ativações de enzimas, né, e transporte através de sinalizadores celulares, tá? E aqui, né, mais detalhadamente, a via de apresentação de antígenos através do MHC de classe 2, onde inicialmente, né, dentro de uma vesícula, ocorre a captação dessas proteínas ou desses micro-organismos, né, para compartimentos vesiculares, no caso, uma vesícula endocítica, tá? Geralmente, esse antígeno, ele pode sofrer ação de enzimas lisossomais ou enzimas do próprio endossomo, tá? Paralelamente, existe uma sinalização intracelular, onde, após o gene ser ativado, né, após a expressão gênica, vai ocorrer a produção das duas moléculas, né, tanto a cadeia peptídica alfa quanto a beta. Então, o processamento das proteínas dentro das vesículas vai estimular a produção das cadeias que vão ser exteriorizadas posteriormente. Então, ocorre a biossíntese e também o transporte das moléculas do MHC de classe 2 para dentro dos endossomos. Então, ela sai do retículo endoplasmático e vai para o complexo de Golgi para que seja novamente reunida, né, a vesícula endossômica para ocorrer a montagem. Pode falar. Esse amarelinho que está aparecendo aí no canto com uma linhazinha, o RNA mensageiro e as subunidades dos ribossomos fazendo tradução, é? Isso, aqui o RNA mensageiro e os Tá. ribossomos, né, tornando então o retículo endoplasmático granuloso. Aqui no caso está aparecendo só 3, né, mas com certeza esse retículo está totalmente recoberto por ribossomos. Então, após a biossíntese, tá? Essas proteínas, elas serão conduzidas, né, pelo complexo de Golgi para que se unam novamente, né, numa única vesícula. Então, ocorre a associação desses peptídeos que foram produzidos, né, com as moléculas do antígeno que foram processadas, tá? E aí, após a montagem, essa vesícula ela vai ser exteriorizada, né, na superfície celular, de modo que vai ocorrer, então, a expressão do MHC de classe 2. Quando ocorre essa expressão, já está o quê? Com o complexo MHC peptídeo montado. Então, o que vai ser expresso não vai ser só a molécula do MHC, vai ser a molécula do MHC juntamente com o peptídeo. E a partir dessa expressão, a célula, né, o linfócito T auxiliar CD4 já pode realizar o reconhecimento. Então, houve o quê? O processamento e a apresentação do antígeno, né? Finalizando, então, aqui a via, né, de apresentação do antígeno a linfócitos TCD4 através de moléculas de MHC de classe 2, certo? Da mesma forma, mais detalhadamente, né, a via de MHC de classe 1, de apresentação de antígeno da MHC de classe 1 ao linfócito TCD8. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a fonte de proteínas são proteínas citossólicas, né? Essas proteínas citossólicas, elas podem vir tanto da invasão do vírus, do micro-organismo no citoplasma celular, e aí a gente sabe, né, que o vírus, ele não tem metabolismo próprio, então ele vai necessitar utilizar a maquinaria bioquímica da célula para a produção das suas próprias proteínas, tá? Então essa proteína viral, ela vai ser sintetizada graças aos ribossomos da própria célula, tá? Ou então, esse micro-organismo, ele pode vir de uma fagocitose, de uma tentativa de fagocitose, de modo que o fagossomo foi rompido, né? Então, nesse caso aqui, independente da proteína viral ter sido sintetizada pelo próprio retículo endoplasmático rugoso da célula hospedeira, ou de ela ter sido liberada após o rompimento do fagossomo, tá?
Esse antígeno proteico, ele vai ser englobado pelo proteossomo, onde vai ocorrer a degradação proteolítica dessas proteínas, tá? E a partir dessa degradação, esses peptídeos já processados, eles vão ser transportados via TAP, proteína TAP, para dentro da membrana do retículo endoplasmático rugoso. Então, ocorre transporte desses peptídeos do citossol para o retículo, né? O retículo, como eu falei, uma organela membranosa, ao mesmo tempo em que está ocorrendo o quê? A produção das moléculas de a produção da cadeia de MHC de classe 1, que é produzida pelo próprio MHC, né? E a beta-2 microglobulina, que é produzida fora do MHC, ou seja, por um gene que não faz parte do MHC. Então, após essa produção dessas duas cadeias, vai ocorrer a montagem, e quando ocorrer a montagem, ainda dentro do retículo, né? O antígeno processado também vai se ligar na cadeia alfa do MHC de classe 1, e ele vai ser transportado através do complexo de Golgi, né? Então, montagem desse complexo vai acontecer dentro do retículo, para que depois o transporte seja feito pelo complexo de Golgi até a superfície da célula. Então, aí vai finalizar com a expressão superficial do complexo MHC antígeno, né? Ou peptídeo antígeno, peptídeo MHC de classe 1, e então vai ocorrer a apresentação deste antígeno ao linfócito TCD8, que é um linfócito citotóxico. O que esse linfócito citotóxico vai fazer? Ele vai ser ativado e esses grânulos corticais vão ser liberados para que ocorra, então, a destruição dessa célula. Então, essa célula sendo destruída, ela vai parar de produzir novas unidades, né, desse vírus, e vai parar também de eliminar esse vírus quando ela sofrer ou o ciclo lítico, né, ou lisogênico. Oi, pode falar, Lucas. Assim, professora, pelo menos, assim, se eu estiver errado, você me corrige. Fazendo talvez um bate-bola com microbiologia e imuno. Por exemplo, para que você faça proteínas virais, você tem que utilizar a informação do vírus para isso, no caso, né? Então, por exemplo, se for um vírus de RNA, a gente utiliza, e ele não tiver a capacidade ele não tiver transcriptase reversa, né, e não for de fato aquele retrovírus, apenas de RNA, mas não tem a capacidade de fazer transcrição reversa. A gente utiliza o próprio RNA dele, no caso seria um RNA mensageiro, né, provavelmente, porque os outros tipos não sofrem esse tipo de tradução, não sofrem tradução. E aí, no caso seja um vírus de DNA, tipo assim, é um material genético do vírus que vai ficar no lugar desse... Porque, por exemplo, nesse caso ele está mostrando o polirribossomo, né, o conjunto dos ribossomos, com uma linhazinha amarela no meio, aí, que seria o RNA mensageiro que estaria sendo traduzido. Aí, no caso, a gente vai ter que primeiro fazer, no caso, transcrições, né, para a gente ter o RNA mensageiro do vírus, no caso de um vírus de DNA, para poder a gente ter essa informação para produzir uma proteína viral. Então, tipo assim, é isso que acontece? A gente utiliza esse próprio material dele, né? Porque, Mais pelo ou menos. Tá. Terminou? Note Já. que esse processo é o processo natural do vírus invasor da célula, certo? Então, o vírus aqui, ele acha que ele está produzindo as suas cópias virais para depois serem eliminadas. Só que a célula, ela vai utilizar uma dessas proteínas que o vírus, não foi a célula que produziu para processar o antígeno. Foi o vírus que utilizou a maquinaria da célula para tentar se replicar. Da mesma forma, o vírus conseguiu romper o fagossomo para tentar se replicar da mesma forma, certo? Então, o que vai acontecer? Aquele vírus que acha que está sendo produzido para eliminar mais unidades virais, uma daquelas unidades vai ser processada para
ser exteriorizada para avisar que ela precisa ser destruída. Será que eu consegui me fazer entender? Então, não é uma forma que a célula modifica o vírus para destruir o vírus, não é tão simples assim. Nesse momento que a célula foi invadida, o vírus ele está achando que ele está dominando totalmente, que ele tornou a célula escrava dele e que agora ele pode produzir milhares e milhares de cópias dele mesmo para infectar novas células. Né? Então, o vírus ele tá achando que ele está seguindo o curso, né, do ciclo dele. Mas a célula precisa arrumar um jeito de avisar que ela precisa ser destruída, porque senão ela vai produzir realmente tudo que o vírus tá tentando fazer com ela. Certo? Eu acho que é porque eu me expressei um pouco errado, professora, mas, tipo assim, na verdade, não foi isso que eu quis dizer, tipo assim, que a célula modifica o vírus, nem nada disso. Eu quis dizer assim, que na verdade era uma pergunta mais talvez de microbiologia do que necessariamente de imuno. Seria tipo assim, como que o vírus utiliza o maquinário? Seria basicamente essa a minha pergunta, na verdade. Tipo assim, sendo um vírus de RNA e sendo um vírus de DNA, ele pega o próprio material genético dele e insere, vamos dizer assim, nessa linha onde estão esses ribossomos, vamos dizer assim, esse polissomo, e começa a produzir as proteínas virais? Isso. No caso, vocês, na biologia molecular, vocês devem ter aprendido, né, que existem sequências, né, de inicialização e sequências de terminalização. Então, esse Isso. vírus, ele já está pronto para ser lido, né, e produzir as proteínas do vírus, se for um vírus de RNA que não seja um retrovírus, né? Agora, se for um vírus de RNA que é um retrovírus, ele vai produzir, né, vai estimular a produção da transcriptase reversa, então ele vai ser transcrito reversamente para DNA, para depois novamente ocorrer a transcrição para RNA mensageiro. Né? Nesse caso aqui do fagossomo, da mesma forma, se for um vírus de DNA, da mesma forma, esse vírus de DNA, ele vai estimular a produção do RNA mensageiro para que então ocorra para chegar, né, nessa etapa aqui. Então, o objetivo do vírus é o quê? É produzir o RNA mensageiro que vai ser lido através das sequências de inicialização e de terminalização para produzir o que ele quer. Né? Então, é isso que vai acontecer. Existem casos, né, em que o vírus ele inibe até a função daquela célula. Então, quando ele inibe a função daquela célula, ele praticamente passa a comandar. Então, tudo isso também são sinalizações químicas que eles vão que vai ocorrer, né, dentro da célula, através das substâncias produzidas pelo próprio vírus, das substâncias produzidas pelo próprio vírus, graças aos genes contidos nesse vírus. Certo? Será que é isso que você Sim, perguntou? sim, pessoal. Agora ficou bem claro. Obrigado. E aí, né, a variedade imensa de vírus vai gerar também uma variedade imensa de vias metabólicas, né, para que ele consiga o que ele quer. E o nosso como célula, né, nossas células, a função das nossas células qual é? É tentar fugir disso de qualquer forma. Né? E quem é que vai fazer? Quem é que vai tentar criar esses mecanismos de evasão? São as, as nossas respostas imunológicas, né? Através da produção de anticorpos, né? Que no caso iria bloquear esse vírus para que ele nem entrasse na célula, mas se ele já entrou, então o nosso organismo vai precisar criar uma outra forma de avisar que aquela célula precisa ser destruída, porque ela, permanecendo viva, ela vai trabalhar para quem? Para o vírus e não para a cura do organismo, né? E a gente sabe, né, que também não é tão eficiente assim, porque muitas das vezes esses sistemas falham, né? E o vírus acaba levando à morte do indivíduo, né? Então, logicamente, quanto mais imunocompetente estiver o organismo, mais fácil vai ser a eliminação desse vírus, né? E aí já tive algumas ideias, já tive algumas, já recebi alguns questionamentos, né, de projetos que tentam identificar a,
digamos assim, a potência, né, do sistema imunológico, se a pessoa consegue identificar se o sistema imunológico está baixo, está alto, através de determinadas condições, que pode ser uma alimentação saudável, pode ser o estresse, né? Será que o estresse do curso está relacionado com a suscetibilidade a determinadas doenças? Então, até mesmo as respostas alérgicas, né, elas vão fazer, né, com que a gente consiga ter uma noção de como está o nosso sistema imunológico, né? Por exemplo, tem gente que não pode pegar sol, né? Que aí no outro dia amanhece com o nariz escorrendo, com algumas reações que podem estar relacionadas com uma resposta imunológica, né? Muito ou exagerada ou muito fraca. Mas, enfim, são questões que não tem como a gente mensurar através de métodos laboratoriais, né, porque nós não temos, mas a gente pode, né, estimular determinadas, a gente pode estimular determinadas ideias, né, nos alunos em relação a essa análise, né, do seu grau de imunidade. Foram algumas sugestões que eu recebi lá no meu privado sobre os projetos que vocês estão elaborando aí. Inclusive, foi uma também de uma turma, foi até a equipe da Joyciane, não sei se vocês conheceram a Joyciane, da turma da tarde, e ela aplicou realmente esse projeto e chegou a publicar essa pesquisa num congresso, na realidade. Né? Ela não publicou um artigo, mas ela publicou no Anal de Congresso, que ela realmente aplicou essa pesquisa nos alunos do superior, se eu não me engano, foi 2 ou 3 turmas, em que eles realmente perceberam que quando o curso ele estava com uma demanda, né, de trabalhos e atividades muito intensas, as pessoas geralmente percebiam que elas adoeciam por conta desse estresse que o curso estava trazendo. Eu espero, né, que ninguém adoeça por causa da imunologia. Por isso que eu estou tentando dar aí os prazos para vocês, né, de modo que vocês consigam cumprir, né, tudo direitinho, os prazos, e consigam realizar as provas e elaborar o projeto e também o seminário. E aqui, né, resumindo a nossa aula de hoje, a apresentação, né, de antígenos associada a MHC de classe 1, e aqui, desculpa, de classe 2, e aqui a MHC de classe 1. Lembrando que a MHC de classe 2 apresenta antígenos para linfócitos T auxiliares, que são linfócitos CD4+, e MHC de classe 1 apresenta antígenos a linfócitos T citotóxicos, que são os linfócitos T CD8+. Por que é importante eu saber que o auxiliar é CD4 e que o citotóxico é CD8? Primeiro, para a gente tentar associar a função de cada um deles, e segundo, porque às vezes nas provas, né, até prova de concurso, essas provas elas não vêm, essas questões elas não vêm especificando qual é o tipo de linfócito. Ele só diz que é CD4 e você tem que associar que o CD4 é auxiliar e que o CD8 é o citotóxico. Se a gente lembrar também da imagem, né, dele, a gente pode ver que o citotóxico ele tem sempre esses pontinhos ao redor, né, próximos da membrana. Esses pontinhos exibem exatamente os grânulos corticais que contêm as enzimas que vão destruir a célula. Então, por isso que ele é citotóxico. Ele é tóxico para outra célula, né? Então, dessa forma, quais são as ações que essa apresentação de antígenos pode gerar, né? Então, aqui no caso, para MHC de classe 2, inicialmente é necessário ocorrer a captação do antígeno ou a síntese do antígeno, né, através da própria produção do vírus. Nesse caso aqui, o macrófago, ele captou esse antígeno
né? Ele era extracelular, esse macrófago captou esse antígeno, mas de alguma forma não conseguiu eliminar esse micro-organismo, tá? A partir desse impedimento, porque o objetivo do macrófago é realizar a fagocitose, né? A partir desse impedimento, então esse macrófago resolveu não, né? Ele precisou exteriorizar esse antígeno, um fragmento desse antígeno na sua superfície. Como é que ele faz isso? Processando o antígeno e ligando ao MHC de classe 2, e dessa forma, então, ele vai apresentar esse antígeno ao linfócito TCD4. Esse linfócito TCD4, ele vai produzir citocinas para ativar esse macrófago a destruir o agente. Oi, Lucas, fale. Professora, no caso, assim, a gente viu muito principalmente no sistema complemento, inclusive na atividade que teve, né, falou sobre as atividades biológicas do sistema complemento e tal. Aí mostrou lá que alguns receptores de superfície vão se conectar e formar, né, aqueles complexos enzimáticos e tal, que a gente vai, tipo assim, que a gente tem um micro-organismo, aí ele vai encaixar e tal, toda aquela situação. A gente está vendo muito caso aí que você está colocando de, tipo assim, principalmente proteínas virais, né, que estão sendo produzidas, principalmente às vezes já na região mesmo interna da célula, seja por vesícula, seja no citosol diretamente, e ao mesmo tempo, no caso aquilo acontecia, aquele tipo de situação lá do sistema complementar acontecia bastante com bactérias, por exemplo, com micro-organismos, né, com esse tipo de micro-organismo, com células em si. E eu queria perguntar se esse tipo que você colocou agora, dos linfócitos, no caso, se a gente for pensar numa bactéria ou num micro-organismo de tamanho bem pequeno, né, bem pequeno mesmo, que ele consiga ficar dentro da célula maior, vamos dizer assim, é esse mesmo procedimento que acontece? Porque, não sei se, tipo assim, eu não quero associar somente aos vírus, tá entendendo? Também pode estar relacionado a bactérias intracelulares, né? Então, algumas espécies de micoplasma, por exemplo, né, que são as bactérias bem pequenas, né, que às vezes até nem são consideradas, né, bactérias, são às vezes alguns autores ainda consideram fragmentos, etc. Então, essas microbactérias, como o micoplasma, por exemplo, elas também podem ser intracelulares e também podem gerar esse tipo de resposta. Por que geralmente a gente fala vírus? Porque os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles só se tornam, né, na realidade, eles só se tornam agentes patogênicos quando eles estão parasitando uma célula. Então, é quando ocorre a atividade biológica, entre aspas, né, desse vírus, através de uma célula hospedeira. Mas outros micro-organismos, né, como bactérias intracelulares, assim como micoplasmas ou geralmente bactérias, né, porque protozoário já é uma outra resposta, também podem agir dessa forma, sim, sem dúvida nenhuma, tá? Então, independente, né, desse antígeno extracelular, ele ser como é que eu posso dizer, vírus ou bactéria, tá? A partir do momento que ele estiver no interior de uma célula, essa célula vai tentar, de qualquer forma, expressar antígenos desse agente na sua superfície celular. Se for uma célula do sistema imunológico, como células dendríticas ou fagócitos, como macrófagos ou neutrófilos, eles vão expressar através do MHC de classe 2, a linfócitos T auxiliares. E a partir dessa expressão, né, esse linfócito T auxiliar vai produzir citocinas que vai fazer com que ocorra, então, a efetivação do quê? Da destruição desse micro-organismo. Então, como ele não conseguiu destruir sozinho, então ele precisa ser estimulado por citocinas para que ocorra essa destruição, ou essa finalização dessa fagocitose, tá? Ainda no MHC de classe 2, quando essa molécula ela for apresentada por linfócitos B, o que vai acontecer? Esse antígeno extracelular, né, ele pode ser endocitado pelo linfócito B, e aí o linfócito B ele vai precisar
apresentar esse antígeno para uma célula T auxiliar. Essa célula T auxiliar vai agir em outro linfócito B, que não foi infectado, né? E a partir daí, esse linfócito B vai se diferenciar em plasmócito, célula de memória, para produzir anticorpos. E a partir da secreção desses anticorpos, ou seja, da liberação desses anticorpos solúveis, esses anticorpos, então, vão bloquear os sítios de ligação, impedindo, então, que eles infectem novas células, tá? Então, qualquer uma das vias, o linfócito T, CD4, vai estimular ou a ativação da célula fagocítica ou a produção de anticorpos para que ocorra, né, o bloqueio do sítio de ligação. Já no caso da apresentação através da molécula de MHC de classe 1, que é aquela que acontece, né, na maioria das células nucleadas, qualquer célula que for invadida, né, que não consiga eliminar o seu micro-organismo, o seu parasita, né, já que células epiteliais geralmente não são células fagocíticas, tá? Esse antígeno que foi, que está presente no citoplasma celular, ou no citoplasma celular, ou na vesícula fagocítica, ou num compartimento vesicular, tá? Ele vai primeiramente precisar produzir, né, a sua molécula do MHC de classe 1, que faz parte, né, do haplótipo do MHC, do conjunto de genes do MHC, e junto com a beta-2 microglobulina, então vai ocorrer a ativação desses genes para que ocorra o processamento antigênico, e a partir daí, com essa molécula expressa na superfície, ela vai apresentar esse antígeno ao linfócito TCD8, e ele, quando for ativado, ele vai liberar esses grânulos corticais que contêm enzimas, né? Essas enzimas são denominadas genericamente de perforinas. Então, essas perforinas vão liberar. Desculpa, essas perforinas vão ser liberadas a partir dessa ativação, fazendo então com que essa célula seja o quê? Destruída. Então, ocorre a morte da célula que estava expressando na sua superfície esse antígeno. Então, ela é quase uma célula kamikaze, né? Ela avisa que ela precisa ser destruída, porque se ela não for destruída, ela vai acabar gerando novas cópias do vírus para que esse vírus consiga infectar outras células. Oi, pode falar. Professora, no caso assim, esses restos, vamos dizer assim, antigênicos, né, após essa destruição que acontece, tanto da célula quanto do antígeno, Essa aqui? tanto faz, pode ser essa de baixo ou a de cima lá também. Tanto, o mecanismo em si, não, no caso, não sei, não vou dizer que é irrelevante, mas seria a situação já de destruição mesmo, tanto da célula quanto do antígeno junto, né, do conjunto. Isso, aí esse antígeno ele não volta a infectar novamente porque ele foi totalmente desestruturado, né? Beleza, essa era uma das perguntas, se ele teria essa capacidade ou o que me garante que ele não voltaria a reinfectar. E a outra pergunta seria assim, se eles vão sofrer plasmocitose pelas outras células desse tecido, né? Nesse caso aqui, né, a plasmocitose, porque ele foi ativado, Isso. né? Quando ele é destruído, né, então as moléculas dele são totalmente desfeitas, né? Então, teoricamente, eles não teriam mais a mesma função, né? Mas não existe, assim, uma garantia de que isso não vai ocorrer. Isso até pode ocorrer, né? Mas o sistema imunológico trabalha para que isso não ocorra, né? Mas até pode ocorrer, sim. Aí, né, complicado. Aí é a vitória aí do micro-organismo. Mas o ideal é que não ocorra. Certo? Tá legal, professor. Eles vão sofrer plasmocitose mesmo, né? Pelas células Nesse do caso tecido. aqui, sim. Nesse caso, sim. Tá Nesse bom. caso aqui, não. Vai ocorrer a destruição, então a célula toda ela vai ser destruída e os nutrientes, né, as moléculas vão ser aproveitadas em outros processos metabólicos de células próximas, enfim. Como a gente aprendeu, né, lá na química, que nada se cria, nada se perde, então vai ser reaproveitado, vai ser reaproveitado de outras formas. Tá legal. Tá ótimo. Obrigado. Certo? Bom, então,
a atividade de hoje, né? Ainda tem atividade de hoje. Eu vou postar também agora a atividade de hoje. Eu nem coloquei aqui no último slide, como eu fiz nos slides anteriores, mas eu vou postar para vocês a atividade de hoje. Então, hoje nós vimos que a imunidade celular, né, ela depende, na realidade, ela é um tipo de imunidade que é mediada por linfócitos do tipo T, e ela depende de um processo de apresentação de antígenos. Então, a imunidade celular, ela vai ser efetivada a partir da ativação de células T auxiliares ou efetoras, e essa ativação ela acontece após o processo de apresentação de antígenos. Nós vimos também, né, que essa apresentação de antígenos ela é mediada por genes, né, que são ativados e produzem moléculas específicas, que são chamadas de moléculas de MHC de classe 1 e de classe 2, e a partir do momento que essas moléculas são estimuladas a serem produzidas, que esses genes são ativados, né, eles são ativados pela presença de um agente estranho intracelularmente, de modo que esse agente ele precisa ser processado, esse antígeno precisa ser processado para que ocorra a montagem do MHC, a montagem junto ao MHC tanto de classe 1 quanto de classe 2, para que então na superfície celular eles ativem, né, as células auxiliares ou as células citotóxicas, sempre com o objetivo e a tentativa de eliminar esse agente, né, de modo que nem sempre isso também é eficaz contra o agente, né? Visto que existem muitos vírus, né, muitas doenças que não têm cura, né? Então, esse vírus ele acompanha o organismo para o resto da vida, tem apenas algumas doenças têm apenas controle, né? Alguns exemplos que eu posso dar, né? O vírus HIV, ainda não se descobriu ainda uma forma eficaz, né, de eliminar esse vírus, então o nosso sistema imunológico também sozinho não consegue eliminar. Assim como o herpes vírus, né? Assim como o vírus da hepatite C e alguns outros vírus que também acompanham o vírus da zoster, né? Varicela zoster, que pode sofrer reativação após alguns anos, após décadas na realidade, depois da primeira infecção. Então, nesses casos, né? Nenhum mecanismo ainda do sistema imunológico conseguiu eliminar esse vírus. De modo que as outras infecções virais, né, elas sofrem um determinado ciclo, como é o caso da gripe, né, onde após algum determinado período, esse vírus ele é eliminado totalmente do organismo, ficando apenas, né, a memória imunológica ou as células de memória com os anticorpos específicos contra eles. Então, nesses casos, dependendo da condição do sistema imunológico do hospedeiro, esse período, esse ciclo viral, ele vai demorar mais tempo ou menos tempo. Tem gente, né, que depois que pega uma gripe, passa 2 dias doente e no terceiro dia já está praticamente novo em folha. Assim como tem gente, né, que normalmente o ciclo da gripe é um ciclo de 5 a 7 dias, né, após o aparecimento do sintoma, então tem um período de incubação de geralmente 2 dias, e depois mais 5 a 7 dias durante o aparecimento dos sintomas, na maioria das pessoas, mas tem gente, né, que geralmente está com o sistema imunológico fraco aí, que permanece com esse vírus durante, às vezes, 2 semanas, 3 semanas, e eu já vi gente que passa o mês todinho gripado, né? Então tem que dar uma atenção aí, verificar o que pode estar causando essa demora, né, na eliminação do vírus, se é relacionado com alimentação, se é relacionado com estresse, se é relacionado com fatores fisiológicos mesmo, né? Às vezes a pessoa precisa tomar aí um adjuvante da imunidade, então existem alguns medicamentos que prometem melhorar a imunidade, mas aí vai depender da causa dessa baixa imunidade, e aí é só o médico que tem que avaliar, né, as condições do organismo para ver qual seria o melhor tratamento. Então, existem algumas vitaminas, né, que também prometem essa melhora da imunidade, inclusive eu até anotei o nome de uma vitamina que eu vou dar para os meus filhos, que como não estão saindo de casa ainda, né, eles estão com não tiveram doença nenhuma desde que começou
esse isolamento social. Mas agora, né, com a vacinação já bem avançada e com a tentativa de normalização de quase todos os setores, né, eu quero dar uma guinada aí nessa imunidade deles, porque, né, são crianças, eles não gostam de se alimentar bem, meus filhos não são que nem eu, porque eu adoro comer, eles não gostam de comer, e eles só querem comer besteira. Então, isso também favorece a diminuição da imunidade, né? Então, com isso, é o que eu falo sempre aqui em casa, né? Falo para meus filhos, para o meu marido, que a gente precisa se conhecer. A gente precisa entender quando a gente está prestes a desenvolver uma reação inflamatória, uma reação alérgica, alguma coisa, para a gente tentar diminuir logo, né, essa reação para que o micro-organismo ou para que a doença não se instale, né, no indivíduo. E com esses alguns conhecimentos, né, desses mecanismos, talvez fique mais fácil, né, ou talvez fique até mais difícil, porque às vezes a gente não consegue nem raciocinar, nem pensar em o que está acontecendo no nosso organismo por conta de tanta informação. Mas é isso, a gente não tem mesmo como saber o que está acontecendo, então a gente só consegue imaginar como é que o nosso organismo está reagindo, né, a determinada situação. Uma situação de uma alergia, uma situação de uma poeira, uma situação de uma rinite alérgica ou a própria exposição, né, a um vírus respiratório como a gripe, por exemplo, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver, na próxima aula vai ser a prova na realidade, né? Aí na sexta-feira a gente vai ver os mecanismos efetores da imunidade celular que vão representar a atuação, né, das citocinas e os efeitos das citocinas nas respostas imunológicas, tá? Então, se ninguém tem dúvida sobre a aula de hoje, alguma dúvida? Muitas. Deu para entender mais ou menos esse processo de reconhecimento de antígeno, de apresentação de antígeno, processamento, tipo de célula que vai responder, tá? Basicamente, a aula de hoje foi sobre isso, né? Quais são os tipos de células que vão exteriorizar esses antígenos, para quem elas vão apresentar e como esse mecanismo vai se realizar dentro da célula para que ocorra essa apresentação, tá? Aí, a partir daí, a gente entra nos mecanismos efetores da imunidade celular, que basicamente são as funções das citocinas nas respostas imunológicas, tá bom? Como eu falei, eu vou finalizar aqui a gravação, tá? Como eu falei anteriormente,